Muito bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou a Rita Lizauskas e hoje eu tenho o prazer de mediar essa edição especial do R3K, que vai falar de um assunto que sempre preocupou os papais e as mamães de crianças pequenas e vem também preocupando cada vez mais os profissionais de saúde do nosso país. A relação entre o vírus sincicial respiratório, ou VSR, as bronquiolites e o aumento no número de casos de doença pelo Brasil afora nos últimos anos. Bom, aqui conosco estão a doutora Rosana Richman, o doutor Renato Kifuri, que todos vocês já conhecem, e a diretora executiva da ONG Prematuridade.com, a Denise Leão Sugitani. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Bom, como muita gente não sabe exatamente o que é o VSR, eu gostaria de começar assim pelo básico, né? Por isso eu vou perguntar para a doutora Rosana, que é infectologista, que entende muito do tema, que já viu de tudo, né, nesses hospitais por aí. O que é, doutora, o vírus sincicial respiratório, né? Esse nome tão difícil. Como é que ele é transmitido? O que ele pode causar? E por que ele afeta mais as crianças pequenas? Bom, vamos lá. Então, primeiro, prazer estar aqui com você, Rita, Denise, Renato, parceiro de podcast. E eu diria para você que se vocês prestarem atenção no próprio nome do vírus, vírus sincicial respiratório. Então, já entendi que é uma doença viral, que é uma doença que causa doença no trato respiratório, e em especial nas crianças, eu estou falando respiratório baixo, estou falando de pulmão, brônquios, etc., e forma sincício. Talvez isso seja o mais difícil para entender. O que é um sincício? Esse vírus, a hora que ele entra na árvore respiratória de um bebê, qualquer criança, ele pode causar uma reação inflamatória muito importante, a ponto de ele fazer com que as células tenham uma certa descamação das células dessa árvore respiratória e elas se fundem. Então, elas formam um sincício. Então, imagina uma criança, um prematuro, que já tem o calibre da via respiratória dele mais estreitinho, principalmente um prematurinho que não conseguiu amadurecer tudo aquilo. A hora que esse brônquio é atacado por um vírus que causa inflamação e forma como essas membranas dentro desse brônquio, desse bronquíolo, ela vai ter uma tremenda dificuldade respiratória, ela vai ter uma tremenda dificuldade de oxigenar o ar através da corrente sanguínea. Então, por isso que, do ponto de vista clínico, é óbvio que eu já entendi o que vai acontecer com essa criança. Ela vai ter dificuldade respiratória, ela pode ficar meio roxinha exatamente por essas dificuldades, ela vai ter muita secreção, ela vai ter tosse, exatamente pela formação desses sincícios. Então, de uma maneira geral, vírus respiratório, causa doença respiratória, com sincícios, que é o que causa toda essa complicação. A transmissão, como a maioria dos vírus respiratórios, é através do contato direto, se eu estiver próximo de alguém, quando eu falo próximo, eu estou falando aí de 1,5 metro de distância com alguém, ou indireto, Rita, e esse nos preocupa principalmente nos hospitais, que se eu tiver com a minha mão contaminada e ele sobrevive nas nossas mãos por horas, sobrevive em luva, sobrevive em botão de elevador, sobrevive em estetoscópio, então eu tenho uma forma indireta também de acabar tendo essa transmissão, porque ele entra pela mucosa da boca, do nariz e dos olhos. Então, se eu toquei em alguma coisa e eu me toco, é capaz de eu acabar me infectando. Então, basicamente, para a gente começar a nossa conversa e entender a transmissão, o tipo de doença que ele causa, é um vírus, gente, que pode causar problemas agudos, ou seja, a criança naquele momento, ela tem uma pneumonia, uma bronquiolite, que nós vamos explicar melhor o que é isso, pode causar problemas a médio prazo, que é uma criança que tem sibilância, chiado, ou seja, não é só a doença aguda. E a principal outra consequência a longo prazo pode ser uma criança asmática. Então, se eu previno esse vírus, eu estou prevenindo não só a pneumonia, como a sibilância recorrente e o futuro asmático dessa criança. Obrigada, doutora Rosana. Doutor Renato, por que a gente se fala de bronquiolites e pneumonias no plural? Né? Existe mais de um tipo dessas doenças? Olá a todos, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia no nosso podcast. Sem dúvida, a bronquiolite é uma doença clínica, né? Nós chamamos de bronquiolite ou bronquiolite viral aguda, aquele primeiro quadro de insuficiência respiratória, de dificuldade respiratória,
que cursa, como a Rosana comentou, com um chiado, com espasmo do brônquio, né? O brônquio, aquela árvore respiratória, por essa obstrução toda causada por essa secreção que a Rosana descreveu, um colabamento dessas vias aéreas, ou seja, um estreitamento que impede a entrada do ar. E isso não só é causado pelo VSR, tem outros vírus que causam a mesma doença clínica. Então, a bronquiolite viral, ela pode ser pelo vírus sincicial, pode ser pelo rinovírus, pode ser pelo parainfluenza, até pelo Covid, pelo vírus influenza, que podem dar um quadro semelhante. É que a grande maioria é o vírus sincicial respiratório. Essa é a grande causa. Então, se a gente tiver que apostar ali numa criança lactente jovem, com quadro de bronquiolite, falta de ar, a chance de ser vírus sincicial respiratório é de 70% a 80%. E nas pneumonias é mesmo racional, né? Nem toda pneumonia é por vírus, e nem todo vírus é o vírus sincicial respiratório. Então a gente tem uma pneumonia que já é um acometimento que nós chamamos não dos brônquios, mas da parte do parênquima pulmonar, não fica aquela luz do brônquio entupida, obstruída, mas a parte do pulmão mesmo, onde acontecem as trocas de ar, que você tem uma inflamação maior, isso é a definição de pneumonia. Você tem as pneumonias que são causadas por vírus e as que são por bactérias. Em geral, as pneumonias bacterianas são mais graves, são mais febris, levam mais falta de ar, muitas vezes hospitaliza a criança pequena, precisa tratar com antibiótico. As pneumonias virais, 40% delas, o vírus sincicial respiratório é o vilão da história, é o agente implicado nessas pneumonias. Então, quando a gente fala, o VSR é responsável por 70% a 80% das bronquiolites e 40% dos tipos de pneumonias diferentes, é sobre isso que nós estamos falando, né? Existem outros vírus causadores de bronquiolite, existem outros agentes micro-organismos causadores de pneumonia, mas a proporção ou a responsabilidade do vírus sincicial nessa carga toda de doença é muito grande, né? Bom, queria trazer a Denise para a conversa agora. Denise, como é que você foi apresentada ao VSR, né? Como é que a ONG prematuridade.com aborda esse assunto, né? Já que, como a doutora Rosana disse, os prematurinhos são uma população, né, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa no vírus sincicial, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. É uma honra estar aqui, uma alegria. Eu fui apresentada ao VSR, eu sou nutricionista de formação, então fui apresentada ao VSR antes mesmo da ONG existir, de ter contato, né, com as famílias de prematuros, e fui trabalhar num grande hospital da região sul do Brasil, na UTI pediátrica. Então, via muitas e muitas internações de crianças por bronquiolite e reinternações em função de VSR. E depois, trabalhando em hospital ainda, eu tive 2 filhos, eu tenho filhos que hoje são adolescentes já, mas na época trabalhavam em hospital ainda, não foram prematuros e os 2 tiveram bronquiolite, né, foram infectados pelo VSR. A minha filha quase ficou internada, precisou de fisioterapia respiratória, então ali eu já tive o primeiro impacto, né, de quão grande é o quanto o VSR realmente acomete os nossos pequenos. E a ONG lida com isso como uma emergência silenciosa atemporal já, porque a gente fala de sazonalidade, de época de maior circulação do vírus, mas eu acho que depois até a doutora Renata e a doutora Rosana vão falar um pouquinho disso, que a pandemia deu uma bagunçada na época de circulação dos vírus, então a gente tem falado sobre isso o ano inteiro justamente para trazer esse tipo de conscientização sobre prevenção. Quando a gente pensa, né, eu lembro que meu filho completou 1 mês de vida na UTI com bronquiolite, né? E você vê aqueles bebês tão pequenininhos e ele completou 1 mês em abril, que é bem na época da sazonalidade. Exatamente. Doutora, os casos relacionados ao vírus sincicial respiratório, eles não são de notificação compulsória, né? Então, os médicos, os hospitais não são obrigados, né, a informar ao Ministério da Saúde a ocorrência das infecções, né, causadas pelo VSR, como acontece para outras doenças, né? Mesmo assim, os médicos têm reportado, né, nos últimos anos, esse aumento gradual, né, no número de casos associados a esse vírus. Por que isso preocupa? Por que a gente precisa prestar atenção nisso, doutora? Então, Rita, como você bem disse, ele não é de notificação compulsória. Então, qualquer número que eu estiver falando aqui, provavelmente é uma subnotificação. Deve ter muito mais casos do que a gente tem reportado. Vocês estão até vendo aqui
são dados de hospitalização por bronquiolite. Talvez esse seja o melhor dado. Como o vírus sincial está muito relacionado à bronquiolite, só acho que talvez uma coisa que a gente não falou, Renato, seja bom. O que é um brônquio, uma bronquiolite? É uma inflamação do bronquíolo. Quem é o bronquíolo? Você tem o trato respiratório, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, que é no finalzinho. Então, quanto mais para frente eu vou, mais fininho é essa cânula, esse tubo por onde passa o ar. Então, um bronquíolo, a bronquiolite, nós estamos falando de uma terminação já da árvore respiratória. Não são os grandes brônquios, são os menores, que é exatamente onde tem a troca gasosa. Daí a importância de tudo isso. Então, os dados de hospitalização por bronquiolite, se você comparar 2022 com 2023, houve um aumento praticamente em todo o Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. E por que nós estamos vendo isso? E daí tem tudo a ver com a pandemia, né? 2020, 2021, anos claramente pandêmicos, praticamente desapareceu o vírus sincial respiratório. Eu nunca vi, o Renato também nunca viu na vida, a gente está em abril, maio de 2020, 2021, com os prontos-socorros infantis, as moscas. Nunca vimos isso antes. Porque estava todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, ninguém para a escola, todo mundo usando máscara. Então, essas barreiras absolutamente funcionaram para o vírus sincial respiratório. E nós tivemos, então, 2 anos, praticamente, 20 e 21, que as crianças pequenas, que são essas que nós estamos falando que entram em contato e tem doença, elas não entraram em contato com esse vírus. Então, quem nasceu em 20, não sei se tem gente aqui que tem filho, sobrinho, que nasceu em 2020, 2021, ele não foi apresentado a esse vírus naquela época por causa de todas as medidas que nós fizemos preventivas para a Covid. Então, chega em 22, 23, você começa a acumular coorte de crianças virgens de exposição anterior e, com isso, você acumula um número de crianças que agora sim estão sendo apresentadas a esse vírus e pela primeira vez estão fazendo a sua infecção aguda. Então, era de se esperar, os próprios cientistas falavam, olha, pós-pandemia, aguardem que a coisa vai mudar. E esse ano mesmo, nós estamos vendo modificações aí de sazonalidade importante. Nós já estamos cheios de casos de influenza nesse momento, Covid circulando, então aquela sazonalidade clássica que a gente via no período pré-pandêmico, a gente julga que a gente vai voltar a ter agora em 2024. Então, agora a gente imagina que volte um pouco mais a sazonalidade. Mas realmente deu uma bagunçada por essa situação de você não ter essa exposição prévia. É bom a gente lembrar que essa circulação, né, tudo que aconteceu, que a Rosana descreveu, desses vírus ficarem quietinhos, escondidinhos durante a pandemia, trouxe uma grande dúvida para a gente na época. Será que essas crianças agora que nasceram em 2019, 2020, 2021, fazendo a sua primeira infecção, não mais aos 3, 4, 5 meses, mas fazendo aos 2, 3, 4 anos de idade, terão infecção tão grave, ou como se tivesse, né, tido logo ao nascer, no primeiro mês? E a resposta está naquele slide lá. Então, essas crianças, mesmo mais velhas, fazendo a sua prima infecção mais tarde, também tiveram complicações. Então, parece que o principal fator que leva uma bronquiolite a se agravar não é nem tanto o fator idade cronológica, mas é a primeira infecção. Claro que faz diferença, mas esse aspecto importante também. A gente acompanha com bastante atenção e cuidado para seguir e unir esforços a notas técnicas, né, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, orientações, né, do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria, que são nossas referências técnicas para esse assunto. E fora isso, a gente tem voluntários, né, mães e pais de prematuros. Não sei se tem alguma mãe ou pai de prematuro aqui que sabe, né, o quanto esses pequenos são especiais, mas a gente acompanha através dos voluntários que estão no Brasil inteiro esses relatos, né, de bebês que internam, que reinternam, de filhos de voluntários. Então, fora nas notícias, né, que a gente tem visto bastante aí o crescimento das internações por causa disso. A gente não pode deixar de lembrar o trabalho que a ONG, a Prematuridade.com, faz na conscientização, não só da imunização, mas de todo
toda a abordagem do segmento do prematuro que está internado e depois, fantástico o trabalho, quem não conhece, vale a pena conhecer. E o site da prematuridade.com tem muita informação relevante que muitas vezes os pais de prematuros não encontram em lugar nenhum, até porque pai de prematuro não imagina que vai ser pai de prematuro, né? Então ele se prepara para tudo. Não está preparado para isso. Para tudo, para o parto, para a amamentação, e de repente a prematuridade chega, né? E ele nem pensou nessa possibilidade, né? Doutora Rosana trouxe aqui os dados, né, desse aumento nas internações. Eu queria fazer essa pergunta do impacto disso no sistema de saúde, no sistema público de saúde, principalmente. Obviamente que tem um impacto na vida dessa família, muitas vezes até no futuro, na saúde futura desse bebê, né, mas a gente tem que pensar também nessa pressão que faz no sistema de saúde, né? E agora a gente está vendo tudo isso que a senhora disse. Aí temos a dengue ainda, né, que não é uma doença respiratória, obviamente, mas que está pressionando também esse sistema de saúde, né? Como é que o VSR impacta? Rita, acho que fica claro, né? A gente acabou de falar, ontem eu fiz consultório, ontem eu vi influenza, vi Covid, vi dengue. Então, imagina você ter a co-circulação de diferentes agentes infecciosos, né? Fora que as doenças da rotina continuam, né? Eu, quando penso em adulto, continua gente infartando, continua gente tendo acidente vascular cerebral, ou seja, continua a vida normal dos hospitais. Então, a gente tem que pensar que, para a pediatria, quando você vê o cenário brasileiro em termos de saúde pública, e a Karina como pneumopediatra, a quantidade de leitos de terapia intensiva pediátrica neste país é totalmente não adequado para o número potencial de crianças que nós temos. Diferente dos adultos, também acaba tendo uma sobrecarga, mas eu acho que na pediatria isso chama mais atenção, de você ter o especialista de terapia intensiva pediátrica, etc. Então, essa sobrecarga do ponto de vista de saúde pública, quando você tem co-circulação de outros vírus, e Covid é uma grande preocupação na pediatria hoje, você acaba, sem dúvida, às vezes, deixando de dar o melhor cuidado, o melhor manejo para aquela criança que você poderia oferecer se você tivesse a infraestrutura necessária para isso. Então, é óbvio que, para a frase que a gente sempre fala, prevenir é muito melhor do que você tratar. Então, toda vez que você puder prevenir um micro-organismo qualquer que deixe de causar doença, e em especial deixe de causar doença grave, que é esse o nosso principal objetivo, é muito bem-vindo.